Boa noite, nós vamos começar o nosso estudo bíblico. Daqui a pouquinho vamos nos acalmar, sentar aí na nossa casa para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Já estamos ao vivo pela página do Facebook da Igreja Presbiteriana. Queremos juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus, colocar em prática aquilo que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Estou compartilhando aqui, quero te convidar a fazer o mesmo, compartilhe esse estudo aí na sua página, para que outras pessoas participem conosco, né, do estudo bíblico semanal. Já vou fazer isso agora, né? Comecei aqui a compartilhar e eu quero te convidar a fazer isso. Compartilhe. Coloque aí nos comentários um boa noite, você que está chegando conosco, ou se você é de fora de Jaboticabal, coloque também a cidade da qual você está assistindo essa live, né, para que possamos manter uma interatividade maior, saber que os amados estão aqui conosco. Esse tempo tão precioso que é do aprendizado da palavra de Deus, do estudo bíblico, do estudo da palavra do Senhor. Então, compartilhe, coloque aí nos comentários, boa noite. Nós vamos começar nosso estudo bíblico nessa noite, para aprender um pouco mais da palavra de Deus, para que juntos caminhemos, né, na graça, no conhecimento do Senhor. O Senhor sempre tem melhor para as nossas vidas. E nós temos que desfrutar deste melhor dele, que é a sua palavra. Por isso, nós precisamos remir esse tempo aprendendo mais da palavra de Deus. Então, fica aí a recomendação. Compartilhe essa live na sua mídia social. Coloque aí nos comentários de que cidade você é, se você é de fora de Jaboticabal. Se é de Jaboticabal, coloque uma boa noite aí. Nossos amados já estão aqui conosco para aprender mais da palavra de Deus, juntos caminharmos no conhecimento do Senhor. Eu espero que o som esteja chegando bem aí para todos. Bom, só estou fazendo um teste aqui, está chegando o som. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Vamos começar, sem mais delongas, o nosso estudo nessa noite. Uma noite mais abafada, né? No frio, parece que só foi naquela semana, agora está mais tranquilo. Quero aqui agradecer aos irmãos que têm orado pela minha vida, aquele mal-estar da labirintite. Graças a Deus, parece que está indo embora. Hoje me sinto bem melhor, animado, e eu louvo a Deus, porque eu sei que o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Vamos orar? Vamos começar esta noite de aprendizado da palavra de Deus, agradecendo a Ele pelo dia que tivemos, agora início da noite. Podemos aí agradecer por tantos e tantos motivos daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Vamos orar. Pai amado, obrigado por esta noite em que nos reunimos para aprender da Tua palavra. Obrigado, Deus, pela proteção do Senhor todo dia. Obrigado, Senhor, porque nenhum mal nos aconteceu. O Senhor esteve e está conosco o tempo todo. É o Senhor que tem direcionado as nossas vidas. É o Senhor que tem, ó Deus, cuidado do nosso caminhar. Tu és a nossa proteção, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. E por isso, ó Deus, queremos aprender a descansar em Ti. Te louvamos, ó Deus, e Te bendizemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor com uma canção baseada no Salmo 91. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente em todos os momentos. Vamos louvar o Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio.
nenhum laço, nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Aleluia. E tu me cobrirás com tuas penas. Deus quer proteger você. E tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. Tua fidelidade é meu escudo. Tu me cobrirás com tuas penas, sob tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei de pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Amém. Bem, queridos, que belíssima canção e que verdade, né? Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora das tribulações. Por isso nós não devemos temer. Muito bem, meus amados. Hoje nós vamos dar uma pausa no nosso estudo, né? Nós estamos aí na nossa jornada pelas Escrituras, chegamos no capítulo 31 de Gênesis, mas sentindo no coração de hoje dar uma pausa para trazer um outro tema tão oportuno para este momento nas nossas vidas, palavra de Deus para nós, vencendo o medo de viver. Não é vencendo o medo de morrer, é vencendo o medo de viver. Quantas e quantas pessoas hoje estão temerosas quanto à sua vida, né? Quantas e quantas pessoas hoje estão enfrentando aí a dificuldade, seja pelo coronavírus, seja por outras e outras situações. Então, resolvi hoje dar fazer um desvio aí da nossa série de estudos. Eu quero falar um pouquinho com você nessa noite sobre este salmo tão conhecido que é o Salmo 91. Sabe, queridos, estamos aí vivendo, né, estando instalada a pandemia e colocando de parte os atrasos da prevenção, o medo tem se alojado de forma assustadora, né, não de assustados, mas de forma assustadora, assim, no coração de muitas pessoas.
tem assustado muitas pessoas, tem alojado de forma que tem levado muitos ao medo, ao pânico. Quantas e quantas pessoas hoje estão vivenciando o medo? Quantas e quantas pessoas hoje estão amargando aí o medo de se relacionar, o medo de várias e várias questões? Né? E aí, pensando um pouco sobre isso, conversando com alguns queridos, né? Volta e meia, a conversa que muitos estão dizendo é: estou com medo. Tudo que está acontecendo, não apenas a questão da Covid-19, o coronavírus, mas também a confusão que está sendo instaurada em nosso meio. Quantas pessoas hoje estão com medo? E eu faço uma pergunta para você: você está com medo? Não tem nenhum problema você ter medo. Para falar a verdade, o medo é uma reação natural a tudo que a confronta. Nós temos medo, nós sentimos medo. Nós vivemos em muitos momentos em situações que nos levam ao medo. O problema é que o medo excessivo é paralisante. Muitas vezes nos leva até mesmo a desconfiar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Cuidado dele. Muitos estão no dia de hoje temerosos, várias facetas, várias áreas. E por isso, queridos, eu gostaria de olhar dentro da perspectiva do Salmo 91, falar um pouquinho sobre esta questão do medo. Há um sociólogo chamado Gerhard Menach. Ele diz o seguinte: devíamos inventar uma vacina contra o vírus do medo, pois este tipo de vírus dificulta a capacidade de reação da sociedade face a uma catástrofe, especialmente se a sociedade não tiver sido avisada e preparada. O certo é que o medo do desconhecido acorda nossos piores fantasmas. Sabe, queridos, o que nós temos aqui nos nossos dias são situações que têm se agigantado, e conforme diz esse sociólogo, nós deveríamos inventar uma vacina para o medo. Porque nós não fomos preparados para este momento. E o interessante, queridos, é que nós vivemos diante de uma ditadura do medo. O medo está sendo aí posto como crescente na nossa vida. E desde quando os nossos primeiros pais pecaram, nós vivemos como fugitivos, amedrontados, com medo das circunstâncias e tudo aquilo que tem se agigantado contra nós. Vamos ler o Salmo 91, se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, nós vamos ler o Salmo 91. Eu gostaria de ler e que você acompanhe. Eu vou ler todo o Salmo, são 16 versos que nós vamos ler neste momento. Salmo de número 91. Diz assim a palavra do Senhor: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada. O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a sua morada. Nenhuma mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Verso 16. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar mais uma vez? Vamos falar com Deus neste momento, pedir para que Ele
fale conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por estarmos reunidos nesta noite para aprender um pouco mais da Tua Palavra, para nos tornarmos cada vez mais praticantes desta palavra. Senhor, pedimos agora a orientação do Senhor sobre nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, através da Tua Palavra, encha nosso coração e nos encha de coragem nesses tempos difíceis, para que enfrentemos com alegria, com ousadia, Senhor, na certeza, temos um Deus que vela por nós, temos um Deus que se preocupa conosco. Pai, fala conosco, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Salmo 91, o Salmo 91, o famoso Salmo 91. Certamente você já deve ter visto, se não viu ainda, pode ser que em algum momento da sua vida você veja na casa de alguém um salmo aberto na entrada da casa, as páginas amareladas ali. Talvez muitos já se defrontaram com esta situação, muita gente mantém a Bíblia aberta no Salmo 91 como um talismã, como um objeto que vai protegê-lo por si só. Mas o grande ponto é que este salmo se encontra aqui na Escritura não para ser um talismã, não para ser um objeto que vai proteger a nossa casa meramente porque ele está aberto, com as páginas amareladas. Não! O Salmo 91, ele traz verdades preciosas em tempos difíceis. Podemos afirmar o seguinte: este salmo trata-se de um salmo em tempos de risco e de terror. Este salmo trata-se de um salmo que expressa o cuidado de Deus. O salmo, enquanto o Salmo 90 foca nos problemas da vida, e por que não dizer a transitoriedade da vida, conforme Moisés escreve, o Salmo 91 destaca os perigos e, juntando como uma grande peça, viver aqui é entender que nós vamos viver em meio à brevidade da vida e aos perigos que se agigantam com a nossa vida. Então é impressionante como este Salmo 91 é tão atual, tão verdadeiro para a nossa vida. Mas eu digo mais uma vez, não adianta você deixar sua Bíblia aberta no Salmo 91 se ela não faz parte da sua vida. Não adianta você colocar como um amuleto, uma simpatia, este salmo aberto, se você não acolher no seu coração as palavras do Senhor na sua vida. Eu ouvi dizer, há muitos anos atrás, que uma igreja estava aí dando aos seus fiéis uma página do Salmo 91, a página que contém o Salmo 91, para que as pessoas chegassem em casa, fizessem um chazinho e tomassem aquele chá, então estariam livres dos males, tudo isso também tendo que pagar alguma coisa. Não é assim. Deus não inspirou os seus servos do passado e colocou para nós aqui hoje para que fizéssemos dele um amuleto. Ou meramente por estar com a Bíblia aberta em casa, estamos livres. O que é interessante também dizer é que o fato de sermos crentes e termos estas verdades aqui do Salmo 91 não implica dizer que nós estaremos livres de enfrentar as lutas dessa terra, os perigos que tem pela frente, o coronavírus ou outra situação. Mas há uma certeza, seja na calmaria ou na tempestade, Deus é Deus que cuida, que zela do seu povo. E é interessantíssimo observar que este salmo foi escrito na antiga aliança, dentro de uma perspectiva de que Israel deveria reconhecer o Senhor como seu Deus, o seu único Senhor, o único Deus, e que se eles andassem nos caminhos do Senhor, viria bênção sobre a vida deles. Mas se eles se desviassem dos caminhos do Senhor, o Senhor pesaria a mão e disciplinaria ao povo que ele ama. Eu quero falar um pouquinho do Salmo 91, tratando de alguns aspectos deste belíssimo salmo que tanto nós conhecemos, que é o Salmo 91. Primeiro, a estrutura do texto hebraico ela é muito evidente e fácil de reconhecer. Quando nós lemos o Salmo 91, os versos 1 e 2 que nós já lemos, ele mostra para nós, ele apresenta um fato. Qual
é este fato? Aquele que se esconde em Deus faz declarações de confiança ao próprio Deus. Aquele que confia no seu Deus, ele declara isso. Ele é o meu Deus e ele me protege. Nós estamos, como eu disse no início do nosso bate-papo, aqui do nosso estudo, nós estamos vivendo a ditadura do medo. E há um teste, além da fidelidade, um teste para que demonstremos a nossa confiança em Deus. O restante do Salmo apresenta 4 argumentos pelos quais essa é uma verdade. Verso 3 a 8, o verso 9 a 10, o verso 11 a 13 e 14 a 16. No texto hebraico, cada uma dessas seções aqui no texto hebraico começa com uma conjunção que, e essa conjunção significa pois, porque. Algumas traduções, infelizmente, omitem esse pois e porquê, mas é fundamental para compreendermos a estrutura do Salmo. Dos perigos que se agigantam, na certeza que temos um Deus que está conosco. João Calvino, o reformador, comentando acerca desse Salmo, ele disse o seguinte: neste Salmo, somos ensinados que Deus vigia sobre a segurança do seu povo e jamais o abandona nos momentos de perigo. São exortados a avançar pelo meio dos perigos na confiança de sua proteção. A verdade inculcada é de uma grande utilidade prática, pois embora muitos falem tanto da providência divina e confessem crer que Deus exerce uma vigilância especial sobre seus próprios filhos, poucos são aqueles que realmente se dispõem a confiar-lhes sua segurança. Tanto tempo antes, no século XVI, João Calvino comentando esse texto, e é tão real e tão presente para as nossas vidas. Porque nós vivemos num mundo complicado. Nós somos ensinados aqui que Deus vigia, que Deus traz segurança ao seu povo, que Deus tem conduzido este povo. Ainda falando um pouco sobre esse salmo, acerca da autoria dele, a autoria do salmo é desconhecida. Eles chamam esse salmo 91 do salmo anônimo, ou seja, alguns chamam de o salmo órfão. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, atribui a Davi a autoria deste salmo, né? Durante aí a praga, em decorrência quando Davi levantou o censo em Israel. Outros atribuem a Moisés, né? A fundamentação aqui, dizendo que foi Moisés, porque parece que é uma única peça com o Salmo 90 que Moisés escreveu, e eles então atribuem, ainda fazendo menção acerca disso, lá em Deuteronômio capítulo 33, o verso 27 diz: Deus eterno é o seu refúgio, e ele usa isso no Salmo 90, e aqui no Salmo 91, verso 1 e 2, ele expressa isso. O Senhor é o nosso refúgio. Depois ele diz no verso 4, aquele que se abriga no Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Mas uma coisa é certa, nós não sabemos com exatidão a autoria, seja Moisés, seja Davi, ou qualquer outro. O fato é que o Salmo 91 foi inspirado por Deus, está no cânon das Escrituras, e ele é tão importante para as nossas vidas hoje. É um lembrete da nossa caminhada. Ele está aqui para nos inspirar, para nos iluminar, para trazer à nossa mente os perigos que temos à nossa frente, né? E lembrarmos que Deus cuida do seu povo e ele tem conduzido o seu povo. Certa vez, alguém afirmou o seguinte: viver é perigoso. Viver é perigoso. E eu digo que acertadamente a pessoa que disse isso, disse com exatidão: viver é perigoso. Desde o Éden, quando nossos primeiros pais pecaram e expulsos do jardim, ou seja, o jardim do Éden era um sinônimo de proteção, um sinônimo do cuidado ali. Eles andam errante pelo mundo. E viver é perigoso. Eu diria até mais, viver longe do Senhor é extremamente perigoso. Não significa que nós não seremos atingidos pelos problemas,
pelas dificuldades, não significa que nós não enfrentaremos as lutas. Mas quando nós olhamos para este Salmo 91, o Salmo 91, ele não age de uma forma utópica. O Salmo 91, o autor aqui, o escritor, ele não nos fala como se não fôssemos atingidos por nada, mas, estando na situação, na dificuldade, Deus é com o seu povo. E nós temos o amparo seguro, o lugar para descansar a nossa alma. Eu quero destacar alguns dos perigos que nós encontramos aqui no Salmo 91. O Salmo 91 nos oferece uma análise de pelo menos 5 áreas da vida humana que nós corremos perigo. Eu passo a fazer alguns destaques aqui. Em primeiro lugar, o perigo das doenças físicas, que tanto era presente naquele contexto e também nos nossos dias. Observe aí o versículo 3 do Salmo 91. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. É muito interessante, queridos, que numa outra versão, né, a NVI, ela traz o sentido de veneno mortal, doenças incuráveis, praga mortal, ameaça de destruição, AIDS, câncer, Alzheimer, cardiopatia, Covid-19, tantos e tantos outros males tão destrutíveis que trazem medo. Você observar, ele diz, né, pois ele livrará das armadilhas da vida e protegerá, numa outra versão, das doenças mortais. O versículo 6 diz assim, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Né? Na NVI ela traduz como da peste que se move sorrateira nas trevas, praga que devasta ao meio-dia. Peste é essa? Que peste é essa? Que praga é essa? Certamente, queridos, será que são doenças da pele? Será que é a lepra, uma bactéria, um vírus, uma epidemia, uma pandemia? Veja que o texto diz, né? Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. A doença e a morte estão sempre à porta. É triste quando nós vemos no noticiário o número de mortos, vítimas da Covid-19. Na nossa cidade mesmo, quantos queridos partiram? E aí olhamos ali e ficamos tristes. Então, queridos, nós sabemos disso. A doença, a morte estão sempre à porta, fazendo-nos correr risco, roubando-nos a alegria de viver. Baseado na nossa mensagem de hoje, no nosso estudo, eu estava indo à tarde na igreja para a liberação da funcionária lá na limpeza e resolvi fazer uma análise, olhar para o contexto ao redor e as pessoas nas ruas com máscaras. E agora é um item obrigatório. Assim como você deve se vestir, né, está aportado aí para sair às ruas, você também deve colocar a sua máscara. E eu olho para tudo isso e aí eu percebo que nós estamos com medo. Medo das doenças. Mas veja que esse texto, ele não fala apenas das doenças físicas. Ele também fala do perigo das coisas imprevistas, inesperadas. Olha o versículo 5. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Sabe, queridos, na NVI ele diz assim, a flecha que voa de dia. O que significa isso? O que ele está querendo dizer com a flecha que voa de dia? Certamente, queridos, de coisa fortuita, vítima aí da irresponsabilidade de outra pessoa, uma bala perdida, um bêbado no volante, um viciado que rouba, um ladrão que mata, muitos e muitos outros que nós nem esperávamos, mas aconteceu. Veja que o texto, numa outra versão, diz assim, não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. E aí o verso 2 diz, não tropece em alguma pedra, 12, né? Ele diz, para não tropeçares em alguma pedra. São circunstâncias inesperadas, casualidades.
o tropeço, as pedras no caminho, os obstáculos na trajetória, as coisas que ninguém planejou, a hora, o local, a maneira inesperada, aquilo que não se contava, a notícia trágica e indesejada, o diagnóstico inesperado, ninguém imaginava, aconteceu. Uma das coisas que eu fico pensando, nós estamos aí às portas do mês de setembro, ninguém imaginava que este ano de 2020 seria assim. Pelo menos ninguém fez um prognóstico dessa maneira para que pudesse olhar para 2020 e dizer, não, vai ser vamos ter um monte de problemas. Pelo contrário, semana após semana, são situações inesperadas. Situações que nos levam aí a ficar um tanto quanto preocupados. Então veja, o perigo das doenças físicas, o perigo das coisas inesperadas e ainda o perigo dos transtornos psicológicos. Sabe, queridos, quando nós olhamos o texto no versículo 5, ele diz assim, não te assustarás do terror noturno. Na NVI traduz como do pavor da noite, ansiedade, o medo, o pânico. Não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia, a angústia, a adversidade. Olha o versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Essa expressão angústia é ansiedade no termo original, apuros. Os problemas que nós enfrentamos, os transtornos que têm se agigantado na mente. O Senhor traz um lembrete dizendo, eu estarei com eles, conforme o verso 15. Angústia e tristeza, o estresse, traumas, frutos dos traumas de longas tribulações ou algo que não tem explicação, excesso de pressão e de trabalho, o medo que se agiganta tem levado muitas e muitas pessoas a transtornos psicológicos. Hoje é o dia do psicólogo, né? E quantos não são eles que estão trabalhando muito agora nesse período face ao medo que se agiganta. E esse é um outro lembrete. Mas ainda, queridos, perigo dos desajustes sociais. Quando nós olhamos para o versículo 7 nos diz assim, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Fala da vida nos tempos de guerra, no tempo da violência, violência urbana, violência mundial. Narra também a história dos que falem financeiramente, dos que tombaram, dos que caíram. Não sabemos o contexto ao certo aqui, talvez um contexto de guerra por causa de flechas, pessoas caindo ao redor, mas por que também não pensar no desajuste social daqueles que perderam tudo que construíram, daqueles que perderam a fé, a família, a fortuna, a felicidade, daqueles que, à semelhança de Jó, ficaram totalmente despidos. É interessante porque o texto, ele diz, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Na tradução, no sentido da palavra, ele traz o sentido de que, ainda que caiam 10.000 à tua direita, ainda que caiam 1000 ao teu redor, né, você não será atingido. Veja que o versículo 8, ele diz assim, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Castigo dos ímpios, a retribuição. Os ímpios aqui descrevem os perversos que vivem por perto, que estão ao alcance da mão, que penetram dentro das casas, da igreja, do trabalho, tornam-se sócio, empregados ou patrões, gente raivosa, com dentes afiados e ferozes, atitude agressiva, com coração ruim, querendo apenas destruir. Será que eu estou falando de alguma coisa aqui que não aconteça nos nossos dias? É certo que acontecem. Desajuste social é o que nós estamos vivendo. Basta abrir os olhos e nós vamos perceber tudo isso. Mas em quinto lugar, queridos, talvez o que encabeça tudo isso, os ataques espirituais, o perigo dos ataques espirituais. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, e também o judaísmo posterior,
eles olhavam para este salmo e eles criam que este salmo narra os ataques do diabo e dos seus demônios quando desafiam as potências, né? Quando desafiamos as potências do mal, buscando fazer a vontade de Deus. É interessante porque no versículo 10, olha aí na sua Bíblia, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, praga alguma chegará à tua tenda. A tradução traz o sentido de maldição, pragas satânicas, ataques do maligno contra o seu povo. João Calvino, e me permita ler aqui, eu não transcrevi, João Calvino, fazendo um comentário deste versículo 10 do capítulo 91, ele diz o seguinte: e como, abre aspas, e como males adversos nos sobrevêm quando descansamos confiadamente na proteção de Deus, é verdade que provações de variados tipos assaltam tanto os crentes quanto os demais. Mas o salmista tem em mente que Deus se põe entre ele e a violência de cada assalto, de modo que ele é preservado de ser esmagado. A proteção divina é representada como a estender-se a toda a família dos justos. E sabemos que Deus inclui em seu amor os filhos que ele adotou em seu favor paternal. Ou, talvez, o termo poderia ser tomado em sentido mais simples, e nada mais sendo tensionado além do fato daqueles que escolheram a Deus para ser o seu refúgio, habitariam seguro em suas casas, e são alvos do maligno. Veja que o texto nos diz o laço do passarinheiro, o caçador, ou seja, as armadilhas do diabo, as tentações, a opressão, as setas demoníacas. O versículo 13 nos diz: pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do leãozinho e a serpente. E é interessantíssimo observar que a palavra aqui traduzida, né, no hebraico, da Septuaginta, traduz áspide, e significa leão, de tal maneira que o termo é muito comum. É como um adversário que está ao redor, buscando, com a sua sagacidade, tragar. Seja o leão babando ali, querendo tragar a presa, seja a serpente astuta, buscando ocasião para tragar. Agora, queridos, observe que a lista de perigos, e veja como eles são em grande número, extensão, poder e profundidade, e tudo isso maiores do que qualquer ser humano é capaz de suportar. Doenças físicas, coisas imprevistas, perigos dos transtornos psicológicos, perigos dos desajustes sociais, perigo dos ataques espirituais. O medo está sendo estampado nos olhos. Talvez você conheça alguém que nessa noite, ou você mesmo, está enfrentando um problema e não consegue nem dormir à noite, preocupado em demasia. E a pergunta que nós devemos nos fazer nessa noite é: como viver sem medo de viver? Como viver sem medo de viver num mundo perigoso como o nosso? Como viver sem medo de viver no mundo em que nós estamos vivendo? Parece um sonho utópico. Parece que falar sobre isso é um assunto para aqueles que acreditam em conto de fadas. Mas aqui não é conto de fadas. Ainda, conforme eu disse na propaganda desse estudo nosso, né, não inventaram a vacina da Covid. Mas o crente tem um remédio, tempo de aflição. Não apenas no tempo de aflição, mas em todo o tempo, que é a palavra de Deus. Ele pode buscar do Senhor o amparo para as suas vidas. Como viver sem medo de viver num mundo perigoso como o nosso? E para responder essa pergunta, deixa eu só beber uma água aqui. E para responder essa pergunta, queridos, eu quero olhar para este salmo, destacando algumas questões aqui que envolvem o nosso salmo. Em primeiro lugar, como viver neste mundo perigoso, sem medo de viver? Em primeiro lugar, conheça a Deus. Conheça o seu Deus. O Salmo 91 não nos convida a separarmos de maneira radical
da vida e do mundo lá fora. O Salmo 91 não significa que nós vamos construir uma bolha e entrar dentro dessa bolha e dizer, agora eu estou protegido, porque é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Mas o contrário, ele nos remete para dentro de um mundo perigoso, conforme nós vimos. Viver é perigoso. Sabe, queridos, não pode ser isso. Como viver sem medo de viver? Como viver em face ao medo? Como vencer o medo de viver? O segredo, em primeiro lugar, é conhecer o seu Deus. Olha só, queridos, no verso 1 e 2, o salmista, em apenas 2 versículos, ele revelou-nos algo tão precioso, ele revelou-nos o segredo, ele apresentou 4 nomes diferentes para Deus, que revelam o caráter de Deus. Ele está declarando a sua confiança em Deus e ensinando os ouvintes a fazer o mesmo, pois vale a pena fazê-lo. Veja que o versículo 1 e 2, ele começa dizendo o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Meus amados irmãos, nós precisamos conhecer o Deus que servimos. Um dos grandes problemas que nós enfrentamos, não apenas na nossa época, mas em todas as épocas, é um tipo de confissão meramente verbal. É um tipo de confissão meramente externa, onde muitas pessoas dizem que são crentes, mas que nas dificuldades revelam um desconhecimento muito grande do seu Deus. Como eu disse agora há pouco, não significa que você não vai enfrentar problemas. Eu não seria irresponsável e dizer para você nessa noite que você não pode, talvez não pode pegar um vírus como o coronavírus. Nós temos irmãos nossos, próximos, que talvez estão até participando, que enfrentaram isso. Eu não estou dizendo para você e nem tenho coragem de dizer que você não vai passar por problemas financeiros. Todos nós passamos. Eu tenho uma conta para pagar amanhã, uma para depois, a gente faz um malabarismo aqui, outro ali. Eu não vou dizer para você que você não vai enfrentar problemas dentro da sua casa. Como viver nesse mundo perigoso? Em primeiro lugar, conheça o seu Deus. E veja que o texto aqui mostra para nós 4 nomes diferentes para Deus que revelam o caráter dele. Veja que o texto ele diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo. O Altíssimo aqui, a palavra grega, o Elion aqui, significa Deus possuidor, Deus de todas as coisas, aquele que é dono de tudo. Depois o texto nos fala do Deus, o Shaddai aqui, né, o Todo-Poderoso, Deus provedor. Ele fala também de Jeová, Senhor de promessas, o grande eu sou, e ainda Elohim, o Deus Criador, o Deus de todo poder. Esse é o seu Deus. É o Deus que faz você repousar seguro à noite, mesmo no meio da tempestade. Queridos, posse, provisão, promessa, poder, esse é o nosso Deus, é o nosso esconderijo, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Conhecer a Deus nos ajudará a descansar e seguir e viver sem medo, porque Ele nos protege do maligno. Eu gosto muito das palavras de Jesus, lá em João, capítulo 17, versículo 5, o versículo 15, quando Jesus, na oração sacerdotal, ele ora pela minha vida, ele ora pela sua vida, pelos os que estavam naquele contexto e os outros que estavam por vir, como nós. E ele diz, não rogo que os tire do mundo, mas os proteja do maligno. Nós fazemos a nossa parte. Nós colocamos uma máscara para nos proteger do vírus, lavamos bem as mãos, fechamos a nossa casa para que nenhum mal venha sobre nós, trabalhamos, lutamos. Mas se não for o Senhor que esteve e está ao nosso lado, jamais estaríamos bem. E ainda que venhamos a enfrentar o problema, os males, o Senhor continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Senhor. É necessário conhecer o seu Deus.
é necessário saber quem ele é. Isso implica também, queridos, numa segunda questão. Como viver num mundo que é instaurado o medo sem medo? Como viver sem o medo? Eu não estou falando de triunfalismo, tá? Bater no peito e dizer, eu posso tudo. Não, eu estou falando de viver como um crente. Mas, em segundo lugar, primeiro, conheça o seu Deus. Segundo, entregue-se a Ele. Entregue-se ao seu Deus. E aqui, queridos, é muito interessante, porque o Salmo não promete libertação e proteção para todos. O salmista aqui não está falando que Deus vai livrar a todos, mas apenas para aqueles que habitam, para aquele que habita, que descansa no abrigo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso. Veja que o texto, ele fala sobre este lugar de confiança. Ele fala deste lugar aonde nós estamos seguros. E como se entregar para Deus? Indo para uma igreja? Muito importante. Nós estamos ansiosos pela nossa volta. Cultos presenciais. Andando com uma Bíblia debaixo do braço? Ótimo. Ande com a Bíblia debaixo do braço para ler. Como se entregar a Ele? E há algumas verdades que eu gostaria de destacar. Em primeiro lugar, diga a Deus que Ele é para você. Pastor, mas Deus já sabe do meu amor por Ele, Deus já sabe o quanto eu o considero, mas Ele quer ouvir. É muito interessante que Deus vai se tornando para nós aquilo que confessamos que Ele é. Muitas vezes, queridos, nós somos medrosos, tímidos, para declarar a nossa fé. Não estamos falando aqui de uma confissão positiva. Deus, pronto, foi embora. Então Jesus foi embora. Não! O que eu estou aqui declarando, queridos, é aquilo que está expresso no texto. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, e ele fala ao Senhor. E o que ele diz? Deus meu, em quem confio. Ou, numa tradução, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em confio. Tu és o meu refúgio. Alguns por aí, queridos, dão ênfase, no ato da confissão, ao passo que a Bíblia enfatiza o conteúdo dela, o que realmente nos transforma. Todos os dias eu quero te convidar, nessa noite, aprenda a declarar com seus lábios o que é o Senhor para você. E olha, já fica um alerta aqui. Cuidado com aquelas afirmações. Deus é tudo. Porque quem afirma que Deus é tudo, ao mesmo tempo pode afirmar que Deus não é nada. Porque revela um desconhecimento dele. Procure conhecer a Deus, se entregar a Ele, dizendo o que Ele é para você. O salmista, Davi, no Salmo 23, ele diz, o Senhor é o meu pastor. Aqui no Salmo 91, que não sabemos a autoria, ele diz, tu és o meu Deus em quem eu confio. Eu não confio no meu salário, eu não confio nas minhas posses, eu não confio que o governante X ou Y vai salvar a minha vida. O meu Deus é o Deus Altíssimo, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que conduz a história da nação, do universo, de toda a minha vida. Mas em segundo lugar, queridos, como se entregar para Deus? Refugie-se sob a verdade da palavra. A verdade é proteção. A verdade é a âncora para a nossa alma. Por isso o diabo tentou Jesus com as palavras do Salmo 91. O diabo é um estrategista e ele distorce a palavra. Mas ele não consegue, queridos, quando o Espírito Santo toca no coração, revelando-nos a verdade. É interessante porque o diabo tentou Jesus com as palavras da Bíblia e Jesus contra-atacou o diabo com a mesma palavra. Jesus diz, também está escrito. Nós vivemos num mundo que a mentira, o fake news está sendo propagado, e aqui fica uma propaganda para os irmãos. Domingo nós vamos falar sobre a verdade que liberta. Voltando para o nosso texto aqui, nós vivemos no mundo do fake news. Nós vivemos num mundo de inverdades, nós vivemos num mundo em que a mentira está sendo pregada nos púlpitos. E como se livrar disso? Com a palavra de Deus.
não semi-escravizado por homens inescrupulosos, que ainda que usem uma roupa religiosa, como os fariseus do passado, têm escravizado o povo de Deus. Levado um tipo de cristianismo do medo. Ai, se eu não servir a Deus, Ele vai mandar um raio sobre a minha cabeça. Ai, eu tenho que dar tanto para Deus me abençoar. Não! Entregue-se a Deus, em primeiro, dizendo quem Ele é para você, mas também refugie-se sob a verdade da palavra dEle. Veja, queridos, que o nosso texto aqui mostra isso no versículo 4. Ele diz assim: cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Literalmente, ele está querendo dizer o seguinte: eu estou coberto com a verdade do Senhor. Sabe, meus queridos, a palavra de Deus é que vai nos livrar nesse tempo do medo e em todas as situações. O diabo vem para acusar. O diabo vem para contar as mentiras e dizer: não, Deus não te ama, senão você não estaria passando por isso. Assim como ele fez com Jesus na tentação, ao dizer: se tu és o Filho de Deus, ele também leva isso a nós. Devemos responder com o poder da palavra. Agora, se você não lê a Bíblia, se você não conhece a Deus, como você vai se refugiar na palavra? Volto a dizer, não adianta deixar a Bíblia aberta em casa achando que vai te livrar. Não vai. Se a palavra não estiver no teu coração, não adianta. Salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus, lá em Mateus capítulo 7, nos fala de dois homens que construíram uma casa. E esses dois construtores são chamados de um que era prudente, sábio, e o louco, insensato. Um construiu sobre a rocha, o outro sobre a areia. A tempestade veio para os dois. Eu com ímpeto, com força. Mas uma casa permaneceu firme porque estava firmada na palavra, na verdade, no Senhor. A outra, na areia, nas oportunidades, no trabalho fácil. A tempestade veio e ela ruiu, ela caiu. Mas como se entregar a Deus? Mantenha acesa a chama do amor a Deus. E quando eu falo mantenha acesa a chama do amor a Deus, eu estou me referindo aqui a relacionamento. É o relacionamento, é o nosso relacionamento de amor que mantém inabaláveis, nos mantém inabaláveis diante das tormentas da vida e da morte. Veja o versículo 14, ele diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele se apegou a amor. A tradução do texto aqui significa: ele ficou muito ligado. Sabe, queridos, numa outra versão, o texto está sendo traduzido da seguinte maneira: porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Vai em Filipenses, capítulo 1, versículo 21 e 25, o apóstolo Paulo, como um exemplo para nós, ele diz assim: pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Mas se viver no corpo resulta para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado em ambos os lados. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso desenvolvimento e alegria na fé. Eu sei, eu preciso perguntar para você nessa noite se você quer viver bastante. Você, entre aspas, tem medo da morte. Nós não queremos morrer. Nenhum de nós acorda de manhã, a não ser que esteja enfrentando uma dificuldade tamanha que está levando a isso, a desejar a morte. Naturalmente, nós não queremos. Mas o crente que ama o seu Deus, que é salvo por Ele, que sabe que o Senhor está conduzindo,
entende que ainda que a morte chegue e venha tragar, é estar muito melhor porque está com Cristo. Quarto lugar, queridos, como se entregar a Ele. Não deixe de orar a Deus. Então perceba, confesse quem é o seu Deus, declare isso, não para os outros apenas, mas para você mesmo. Refugie-se na palavra, na verdade. Mantenha a chama acesa do primeiro amor, do amor a Deus, do relacionamento e não deixe de orar. O Salmo 91, versículo 15, ele nos traz uma garantia. Olha o versículo 15. Ele me invocará. E ele diz, e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ele clamará, eu trarei respostas. Na adversidade estarei com ele. É uma promessa de Deus. A Bíblia nos diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós precisamos aprender a orar e com fé crer que Deus é o Deus que tem guiado a nossa vida. Caminhando um pouquinho mais à frente, para o fim, queridos, há algumas promessas para nós. Primeiro, conheça o seu Deus. Conheça Ele. Segundo, entregue-se, refugie-se nele. E como viver neste mundo, viver em meio ao medo? Confie na palavra dele, nas promessas do Senhor que nós temos aqui. Os versos 14 a 16, eles mostram algo tão precioso para nós. Ele diz, porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei, glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Há 3 questões que eu gostaria de destacar aqui. Primeiro, um amor recíproco. Sabe, a Bíblia nos mostra isso de forma tão belíssima. Se você me buscar, eu vou me deixar achar por ti. Quanto mais você busca a Deus, mais você tem. Lá em Pedro, o texto bíblico nos diz, o perfeito amor lança fora todo medo. Entendendo o amor de Deus por nós, nós também vamos nos livrar do medo. Mas ainda, queridos, além do amor recíproco, há uma liberdade reconfortante. Veja que ele está dizendo aqui, eu estou com você, na sua angústia, você não está sozinho. E que promessa maravilhosa também dizer que é uma vida recompensadora, essa vida de longevidade. Não é apenas uma vida estendendo aí por 80, 90, 100 anos, mas é a qualidade da vida. Porque podemos olhar para esse texto e dizer, pastor, e aqueles jovens crentes que partiram? Mesmo assim, há uma promessa que não se estende apenas a esta vida, mas por toda a eternidade. Deus estará com o seu povo, não só aqui, mas pelo porvir. O apóstolo Paulo nos diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes, vamos viver no medo. Para terminar, como poderíamos dizer, para fechar com chave de ouro, o cumprimento dessas promessas encontra em Jesus Cristo. O texto aqui não está nos conduzindo para dê e Deus vai te dar, faça e Deus vai fazer, mas para uma certeza. Todo o cumprimento das promessas estabelecem em Jesus Cristo. Como eu disse, o Salmo 91 é expresso na antiga aliança. Nós estamos vivendo sob a nova aliança em Jesus Cristo. Eu gostaria que você prestasse atenção nessa frase aí, tanto quanto delongada aí. Olha só, é impossível acontecer qualquer mal àqueles que pertencem ao Senhor. As mais esmagadoras calamidades nada mais fazem do que encurtar a peregrinação do crente e aproximá-lo do seu galardão. As dificuldades são bênção numa forma oculta. As perdas o enriquecem. A doença lhe é um remédio. O desprezo do mundo é a sua glória.
a morte, que é a porta. Sabe, queridos, quando nós olhamos para esse texto, é muito interessante que a semelhança de Jesus Cristo, Satanás ele visa e tenta distorcer as palavras desse texto. Nós vimos na tentação de Jesus lá em Lucas capítulo 17. E é interessante porque muitas e muitas vezes nós somos levados a pensar que estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, que Deus não se preocupa conosco, porque estamos enfrentando problemas, porque estamos enfrentando lutas. Amados, nós devemos nos fortalecer na certeza de que Deus está conosco. Veja que o texto diz, o texto no versículo 7 e 8, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Quanta promessa tem nisso! Aqui não está dizendo que nós não vamos enfrentar as lutas aqui, talvez até mesmo morrer aqui. Mas ainda que enfrentemos tudo isso, em Jesus Cristo, nós estamos seguros. A morte de Cristo conquistou para nós a vida e a vitória sobre o medo da morte. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo, num tom exortativo, animador para a igreja de Corinto, ele diz: onde está, ó morte? Onde está a tua vitória? No passado, foi um dia muito difícil, muito doloroso para a nossa família. A esposa do meu tio faleceu de um infarto. Meu tio, pastor da Igreja Batista, lá em Fortaleza, seus filhos crentes, a esposa crente, ela veio a falecer. Estava vendo a declaração do meu tio, escrevendo na sua página pessoal, viveu aqui na terra e agora passa a viver no céu. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um momento em que a tristeza está tomando conta do coração de muitas pessoas que partiram. Mas para aqueles que partem no Senhor, é o início de uma nova jornada, perfeita, sem dor, sem doença, sem os males. Mas nós não precisamos pensar apenas no dia da nossa morte. Nós podemos viver no hoje, sem o medo do amanhã. Eu gostaria de terminar com o texto de Hebreus 2, que é um texto belíssimo. Eu gostaria que você pensasse nele nessa noite. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Viva sem o medo da morte. Viva sem a tirania do medo. Viva na certeza de que você tem um Deus que está cuidando de você. Eu durmo tranquilo essa noite em dizer que eu não disse em nenhum momento que você não vai enfrentar problemas. Eu durmo com a minha consciência tranquila de pensar que nesta noite eu não disse para você que venha para a IPJ, venha para a igreja presbiteriana ou qualquer outra igreja e os seus problemas acabaram. Talvez apenas estão começando. Mas eu durmo tranquilo por saber que eu tenho um Deus que está comigo todos os dias. Nós estamos vivendo no medo, passe ao medo. Mas eu não estou dizendo o medo cotidiano que nós temos, e isso até é bom de certa maneira porque regula a nossa vida. Eu estou dizendo o medo em demasia, que está levando muitos à depressão, à ansiedade, à insegurança, muitos que estão abandonando a fé, muitos que estão, como diz o ditado popular, trocando os pés pelas mãos, colocando a carroça na frente dos bois. Você não precisa viver com medo. Você não precisa hoje viver atemorizado, achando que é o fim. Se você entregou sua vida a Jesus Cristo, confie que Ele cuida, Ele é fiel, Ele morreu por você.
Agora, se você ainda não entregou totalmente a sua vida a Jesus Cristo, viva sem com medo, porque Ele está às portas e Ele voltará como juiz e, como diz o texto, e retribuirá o mal aos ímpios. Por isso, hoje é tempo do arrependimento. Hoje é tempo de você não confiar nas suas posses, na sua força, confiar totalmente no Senhor. Não adianta você pegar o Salmo 91, deixar aberto, achando que com isso está tudo certo. Não adianta. Não adianta você rasgar uma página da Bíblia e comer ou tomar um chá do Salmo 91. Talvez só dê uma dor de barriga. Adianta muito. Adianta muito. Você colocar seus temores, seus medos diante do Senhor. Crer que Ele tem poder. E você o conhece. Ele é esse Deus Todo-Poderoso, possuidor dos céus e da terra, está conduzindo o seu povo em segurança. Esse é o seu Deus? É o Deus em que você confia? Então descanse nele. Descanse no Senhor. Vamos orar, querido? Vamos falar com Deus? Pai, quero neste momento orar pela vida deste meu irmão, minha irmã, esse meu querido que está ouvindo neste momento, participando do nosso estudo bíblico, mas talvez, ó Deus, tenha andado sobre modo amedrontado, atemorizado. Que o meu querido irmão, que a minha querida irmã possa descansar sob a certeza que existe um grande Deus. Esse Deus está cuidando da vida dele. Pai, eu quero suplicar que o Senhor nos ajude, em tempos difíceis, a viver sem medo. Quando o medo chegar, tomar conta do nosso coração e possamos repousar seguros no nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente, que é o Senhor das nossas vidas. Te agradeço por essa noite, Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, queridos, eu quero agradecer a presença de todos e antes de nos despedirmos, eu gostaria de passar um vídeo para vocês, alguns já assistiram, mas falando um pouco sobre o nosso retorno. Nós voltaremos no dia 6 de setembro. Um vídeo rápido, gostaria que você prestasse bastante atenção. Olá, sou o Reverendo Pedro e vim trazer uma excelente notícia. Após um pouco mais de 5 meses de distanciamento, nós vamos voltar. E para garantir segurança do retorno, estabelecemos um plano de retorno gradual. Isso mesmo, um plano de retorno gradual. De acordo com o decreto 7.227 da Prefeitura de Jaboticabal, recebemos a liberação a partir do dia 1º de setembro para nos reunir. E o nosso retorno será no dia 6 de setembro de 2020. O momento é muito delicado. E por mais que haja um esforço pessoal, familiar e social para blindar a realidade dos fatos, o momento é trágico e inacabado. A pandemia segue o seu percurso e mesmo os mais otimistas não podem prever com segurança a ligeira passagem da densa nuvem. Pastor, eu tenho algumas dúvidas. Quantas pessoas serão permitidas por culto? Então, minha querida, seguindo as orientações das autoridades, organizaremos o fluxo de entrada, saída e permanência de pessoas, respeitando o limite de 30% de nossa capacidade, levando em consideração o distanciamento social interno, podendo chegar no máximo a 70 pessoas. Todas as faixas etárias poderão participar? Então, bem que nós queríamos que todos participassem, mas para este momento nós vamos ter que dividir em faixa etária. O grupo de risco, idosos maiores de 60 anos, gestantes e pessoas com comorbidades devem permanecer em casa. Crianças menores de 10 anos também devem permanecer em casa. O retorno dessa faixa etária estará atrelada ao controle dos casos suspeitos, voltando ao normal de maneira gradativa.
E quais as orientações importantes o Senhor poderia nos dar? Pois bem, então vamos lá para as nossas orientações. É imprescindível o uso de máscara durante todo o culto e também nas dependências internas da igreja. A distância mínima entre os participantes será de 1,5 m a 2 metros, com exceção dos membros da família que residam juntos. Teremos álcool em gel e medidor de temperatura na entrada do templo. Durante e após os cultos, devem ser evitadas as práticas de aproximação entre as pessoas ou outras formas de contato físico, como abraços, aperto de mão. Ainda, ao terminar o culto, as celebrações devem se retirar do espaço da igreja, mantendo o distanciamento necessário para evitar assim o cruzamento de pessoas. As 2 portas de entrada e saída estarão abertas para evitar aglomeração de pessoas. Todas as portas e janelas deverão permanecer abertas para garantir o máximo da circulação de ar no espaço interno. Os bancos serão reorganizados e demarcados de forma a garantir que as pessoas se acomodem nos locais indicados. E ainda, é proibido o compartilhamento de materiais, como Bíblia, revistas, jornais, entre outros. O uso desses deve ser individual. Nós deveremos fazer um cadastramento prévio dos participantes para não exceder o número de pessoas. Este cadastramento nós vamos disponibilizar o meio para a comunicação e a recepção da igreja irá fazer o cadastramento. Toda a limpeza geral, a desinfecção dos sanitários, das maçanetas, dos bancos serão intensificadas pela empresa de limpeza da nossa igreja. E ainda assim teremos tapetes sanitizantes na entrada do templo. E quanto aos horários e as pessoas que não poderão participar presencialmente, elas não irão assistir aos cultos? Para esse momento, nós iremos nos limitar a 2 encontros semanais. Nos domingos, teremos a nossa escola bíblica dominical às 9 horas da manhã e o nosso culto de adoração às 19 horas. E durante as quintas-feiras, teremos o nosso estudo bíblico semanal às 19 horas. Mas, para aqueles que não poderão participar, fiquem tranquilos, porque nós teremos a transmissão pela página da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal no Facebook e posteriormente no YouTube, assim dando acesso para que todos participem, inclusive as crianças, com a história bíblica como estamos fazendo. Sim, entendi. Esse momento é de suma importância e oramos para que tudo volte à normalidade o mais breve possível. Enquanto isso não acontece, vamos adorar com segurança. Então, pessoal, oremos por este momento tão delicado, irmãos. Que possamos passar rápido por tudo isso, crendo que Deus está conosco e dentro em breve voltaremos para adorar, servir ao Senhor e tudo isso com segurança. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigada e até breve. Muito bem, fizemos este vídeo informativo aí para orientar, né? De vez de escrevermos um texto enorme, nós já tínhamos feito esse protocolo de retorno, né? E aí tivemos a ideia de fazer esse vídeo informativo, assim os irmãos podem passar pelo WhatsApp, aqueles que já receberam, também aqui pode compartilhar no Facebook para que outros e outros participem. Em breve nós vamos receber mais informações, mas no dia 6 de setembro nós vamos voltar com nossas programações gradativamente. Eu creio que logo, logo estaremos todos juntos, a igreja louvando a Deus, sem as restrições, mas isso é um processo. Devemos confiar que Deus está conosco, que Deus está cuidando das nossas vidas. Bom, nós começamos uma classe de novos membros, aqueles que querem conhecer um pouco mais a doutrina bíblica, aquilo que cremos, pela internet, pelo Meet, né? É uma ferramenta muito joia, onde temos a participação ali, uma sala, né, virtual, e tem sido um momento muito agradável, muito edificante para a minha vida, e eu creio que para a vida dos irmãos. Nós vamos entrar na nossa terceira aula, e hoje, essa semana vai ser a última vez que eu estou fazendo a propaganda, e a última oportunidade de você participar. Se você quiser participar dessa turma, me procure, que a gente vai fazer a reposição das 2 aulas anteriores para que você
prossiga aí. Pastor, mas já sou membro da igreja. Não tem problema, você pode participar. Pastor, eu sou de outra cidade. Também. Isso não impede você de participar. E no domingo, a escola bíblica, às 8 horas da manhã, ainda virtual, né? Só na outra semana que nós vamos voltar nos novos horários, mas domingo, às 8 horas da manhã, a nossa escola bíblica, nós vamos falar sobre a providência divina. Fora isso, teremos a história bíblica com o diácono Lúcio, vai estar ministrando a história para as crianças, a aula com os adolescentes às 10 horas, e à noite, às 18 horas, o tema da nossa mensagem é Verdade que Liberta. Liberta, verdade essa que transforma a nossa vida. Tá bom, queridos? Que Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui conosco. Não vou citar nomes para que eu não fale e deixe aí alguém de fora, mas que Deus abençoe a vida de vocês. Eu espero que essa palavra que nós ouvimos nessa noite encontre guarida no seu coração. E a minha oração é que você tenha uma noite tranquila, suave, não pela ausência dos problemas, mas na certeza que você tem um Deus e você pode se refugiar nele. Então, confie em Deus. Ainda que a perspectiva é ruim, é pessimista, olhe para os céus, olhe para o Senhor. Saiba que Ele está cuidando de você. Deus abençoe, tenha uma excelente noite e a graça do Senhor, graça desse Deus amoroso, seja sobre a vida de cada um de vocês. Pode subir, Maria, os coraçõezinhos, colocar um monte de joinha, Fabiana, Maria. Eu gosto tanto desses coraçõezinhos aqui, agora está até no automático, né? A gente só fala e ele já começa a subir. Dá até medo esse negócio aqui. Deus abençoe, queridos. Fique com Deus. Tchau, tchau.